No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o respeitado Sr. João Mendes, um homem que deixou marca indelével em nossa história. Ele nasceu em 1956, filho de humildes camponeses na vila de São José, no interior do Espírito Santo. Seu pai era um sábio agricultor e sua mãe, uma dedicada costureira. A infância de João foi marcada pela simplicidade da vida rural, mas também pela força e resiliência que a caracterizam. João teve um percurso acadêmico brilhante. Formou-se em biologia no ano de 1978, na prestigiosa Universidade Federal do Espírito Santo, UFES. Posteriormente, fez especialização em zoologia e, finalmente, doutorado em ecologia. Sua carreira acadêmica foi simplesmente excepcional. Ele ensinou por mais de 4 décadas na UFES, tornando-se um dos maiores nomes do Departamento de Biociências. João também foi pioneiro em proteção ambiental. Durante a década de 80, ele fundou o projeto Guarda Florestal, uma iniciativa que visava treinar jovens em técnicas de conservação e manejo de recursos naturais. O projeto se transformou em um sucesso nacional e inspirou a criação de similaríssimos programas em todo o país. Porém, a vida de João não foi apenas marcada por triunfos acadêmicos. Em 1987, perdeu a sua esposa, Maria, vítima de um grave acidente automobilístico. O trágico evento marcou profundamente sua existência, mas João nunca abandona o seu trabalho e missão. Ele continuou treinando jovens, pesquisando e divulgando a importância da preservação ambiental. João era conhecido pela dedicação incansável à sua profissão. Ao longo dos anos, ele publicou inúmeros artigos científicos e livros sobre ecologia e proteção ambiental. Um deles, As Águas do Espírito Santo, Histórias de Vida e Morte, se tornou um best-seller nacional. Em sua vida pessoal, João era apaixonado por jardinagem e horticultura. Seu quintal era uma verdadeira obra-prima, cheio de flores exóticas e frutas raras. Ele também tinha uma coleção de selos que datava de sua infância. E ainda _start assistente. _start assista. João gostava de se sentar na cadeira mais velha da sala, com o livro de selos abertos em seu grande e antigo copo de vidro, percorrendo as páginas como se fosse exploração de um novo continente. Seu olhar, sempre incansável e curioso, foi lembrado por todos que o conheceram. Em sua velha casa, o relógio de cuco marcava o passar do tempo enquanto as suas mãos, esculpidas com amor, descansavam sobre a mesa da cozinha em momentos de descanso. João sempre estava disposto a compartilhar seu conhecimento e seu tempo. Ele era um mentor admirável, capacitando gerações de estudantes que agora se dedicam ao trabalho de conservação e proteção ambiental em todo o país. Seu legado perdurará para sempre. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, elogiando sua carreira e dedicação à preservação do meio ambiente. E hoje, a Rádio Nacional realizou um programa especial em sua homenagem, com destaque às suas conquistas e legado. João foi enterrado no cemitério de São José, com o sol radiante iluminando seu caixão. A multidão que se reuniu para dizer adeus ao grande defensor da natureza foi testemunha do quarto mais apertado de sua vida, que ele dividiria com o amado ambiente e as criaturas que cuidou por décadas. E agora, quando os olhos se adormecerem naquele quarto em Queria, onde _start assista. Onde _start assista. A luz do sol ceda lugar à estrela, a memória de João continuará brilhando. Ele será lembrado como um homem que dedicou sua vida ao cuidado e à preservação de uma natureza bela, mas vulnerável. E assim, ele permanecerá presente em nossos corações e mentes, sempre incansável e curioso, como se suas mãos estivessem em busca das próximas páginas da vida. E,
Quando o vento soprar no jardim de seu quintal, as flores exóticas cantarão em sua memória, enquanto as frutas raras recordam a dedicação e amor por um homem que, sem parar, se esforçou para conservar o equilíbrio da vida. Em sua casa, a neblina da manhã sobre a horta e o cheiro de fumo artesanal no ateliê continuarão a evocá-lo, enquanto vitrola antiga e os discos riscados se sucedem em um hino à sua vida. E o relógio de Cuco na sala de estar marcará o tempo com uma leve tristeza, mas também com gratidão, pois João deixou para a história um legado imemorial e eterno. E assim, seu nome continuará sendo lembrado nas discussões sobre proteção ambiental, como uma luz que guia gerações futuras na preservação do meio ambiente. E sempre, em momentos de reflexão e silêncio, o cheiro da pólvora de lenha cortada no quintal recordará seu toque, sua dedicação, a paixão e amor por um homem que foi, é e sempre será, João Mendes. Hoje faleceu, com a idade de 79 anos, a respeitável e inesquecível Maria Aparecida Pereira em sua cidade natal, Belo Horizonte. Filha única de uma família humilde do bairro de Santa Teresa, ela nasceu em um sábado, dia 18 de outubro, sob a proteção da santa padroeira de seu nome. Maria Aparecida foi professora por mais de 50 anos, dedicando sua vida à educação de crianças do interior mineiro. Com uma personalidade marcante e um olhar sempre buscando o bem-estar de cada aluno, ela era conhecida como Mamãe Aparecida pelos seus estudantes. Sob sua liderança, a escola onde trabalhava tornou-se uma referência em educação básica no estado e recebeu inúmeras vezes o Prêmio de Excelência do Ministério da Educação. Ela também foi reconhecida como professora emérita pelo governo mineiro, sendo homenageada em uma placa no prédio da escola onde lecionou por mais de 40 anos. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Além disso, Maria Aparecida também foi uma das fundadoras da Associação de Amigos da Criança, onde dedicava seus fins de semana ajudando em abrigos e escolas para crianças carentes. A vida de Maria Aparecida não ficou restrita às 4 paredes da escola. Ela era lembrada por sua paixão pela escrita, tendo publicado 3 livros de contos e poemas, além de colaborar regularmente com o Correio da Manhã em suas colunas educacionais. Em 1982, sofreu um derrame que a deixou temporariamente paralisada. Mas, apesar das dificuldades, ela lutou para recuperar sua habilidade de falar e escrever. A partir daí, ela se tornou uma defensora tenaz dos direitos das pessoas com deficiência, participando ativamente de diversos eventos e debates sobre o tema. Maria Aparecida também foi uma mulher fiel à sua terra, onde plantava e cuidava de inúmeras ervas medicinais e flores na sua quinta no bairro do Savassi. Seu jardim era um verdadeiro santuário de natureza, que ajudou muitos amigos e vizinhos que procuravam sempre o conselho da sabia. Ela deixou para trás uma família carinhosa, composta por 2 filhos, 5 netos e 4 bisnetos. Para todos eles, ela era uma mulher exemplar, que ensinou valores como amor, paciência e respeito. Maria Aparecida ficará sempre presente em nossas vidas, em suas risadas contagiantes, em seus olhares de mãe e professor, principalmente, em sua paixão indiscutível pela vida. Ela será lembrada como a mamãe da educação mineira, cujo legado viverá para sempre na memória das pessoas que conheceu e nos corações de quem teve a sorte de ter sido seu aluno, colega ou amiga. Ao longo dos anos, a casa de Maria Aparecida sempre ressonou com o aroma de goiabada e ervas frescas, e isso será a imagem mais marcante que se terá de sua presença no mundo. E, como ela mesma disse em seu último livro, publicado em 2014, a vida é uma floresta, e precisamos aprender a escolher bem as plantas que cultivamos dentro dela. E assim, Maria Aparecida Pereira deixou esta terra com o legado de uma mulher incansável, dedicada às causas do bem-estar da comunidade e do próximo. Será muito, muito falada e lembrada como Mamãe Aparecida, a professora que marcou a vida de muitos mineiros. Seu Jorge, o filho da terra onde o sol se abraça à lua e a lagoa brilha como um olho esmeralda, surgiu do choro da terra e das histórias de sua gente. Seus olhos negros são a porta do seu mundo interior, um universo de sonhos, recordações e corações quebrados que se misturam em uma melodia única. A voz do cara é mais do que apenas uma entonação, é o som do mar que se bate contra as pedras na costa da Bahia.
é o grito do povo brasileiro em sua luta constante pela vida e pela liberdade. Sua timidez é como a brisa quente do rio que se esgueira entre os prédios e as ruas, suave e poderosa ao mesmo tempo. Ele é uma espécie de poema vivo, cada canção um verso mais na sua vida. Eles falam da saudade, da luta, do amor e da esperança, coisas que todos nós sentimos, mas que ele consegue expressar de maneira tão pura que nos toca no coração. Seu Jorge é aquele cara que fica em pé na areia no meio do samba e não se importa com o que os outros pensam, porque ele está vivendo o momento, cantando seu coração à toa. E quando ele abre a boca para cantar, a vida parece parar e tudo fica mais lindo por um segundo. Ele é uma espécie de alquimista da música, transformando as tradições antigas em algo novo e maravilhoso. Ele não se importa com as fronteiras entre os gêneros musicais. Ele só quer cantar a sua verdade e levar sua mensagem para o mundo. E é justamente isso que o torna um símbolo de resistência cultural. No meio do caos e das confusões da vida moderna, ele nos lembra que a música tem o poder de unir as pessoas, de nos levantar quando estamos cansados e de nos dar esperança quando tudo parece desespero. É como se o próprio Brasil cantasse através dele. Sua voz grave é a da terra e do mar em harmonia, uma oda à vida e às dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. E como nosso país, ele é complexo, fascinante e incomparável. E assim, com cada nota que canta, seu Jorge nos lembra de quem somos e para quem pertencemos, ao povo brasileiro, à natureza e a uma tradição musical que vai além do tempo e do espaço. E é neste sentido que ele se tornou um ícone da MPB, do samba e da soul music. Eles dizem que a música é o idioma universal, e com seu Jorge, a linguagem brasileira foi levada a palcos internacionais. E como os sonhos de nosso país, sua voz se espalhou pelo mundo, contando histórias de amor, saudade e resiliência. É tudo o que podemos esperar de um ícone da música brasileira. No coração do Rio de Janeiro, uma terra onde o sol brilha mais forte e a música se transforma em orixá, Jorge nasceu enquanto a luz do amanhecer banhava o céu da Belfort Roxo. Um mundo cheio de potência e beleza, onde os sons das rodas de samba reverberam entre as paredes e onde a vida era cantada com todos os acentos. Lá, no bairro do Morro da Mangueira, a música foi aquele abraço seguro que protegeu o menino de todos os tempos difíceis. Era um baluarte contra a fadiga de vidas trabalhadoras e a luta incessante pela sobrevivência. Naquele lugar onde futebol se tornou o grande passatempo das ruas, Jorge aprendeu que a música é mais do que uma arte. Era um rio vivo que corria através de suas veias. A casa de seus pais era um templo dedicado às musas da criatividade. Os instrumentos improvisados, feitos de lata e madeira, eram o meio pelos quais o menino se expressava. E a voz, tão suave como a água em cachoeiras, despertou o talento precoce que lhe conferiu uma alma incomum. A música, ali, era um culto ao amor e à esperança. Era o solitário que despertava na manhã de um dia novo, o balanço das rodas de samba em noites vívidas e o abraço seguro quando a vida parecia muito difícil. Jorge se alimentou destes sons, assim como _start Iro cultiva suas árvores, cuidando com devoção cada nota que saía de seu peito. Lá, onde o mar e as montanhas se abraçam, em plena beleza da natureza brasileira, a vida era um hino cantado ao amor. E Jorge, filho desta terra, foi a encarnação do carinho que a música despertou nele. A voz de um homem que, desde criança, aprendeu a lutar pela vida com o mesmo amor que se coloca num canto. E assim, Jorge se transformou em seu Jorge, uma espécie de sinônimo da luta e do amor por um sonho. Eis a história de um homem que nasceu no coração do Brasil, onde o sol brilha mais forte e as notas da música se transformam num cântico eterno à vida. No calor intenso do sol carioca, seu Jorge brotou da terra como uma flor deslumbrante entre as pedras. A juventude, um terreno fértil de esperança e dificuldades, foi a semente que levantou aquele árvore cuja sombra hoje se estende para além dos céus. Era uma vida simples, mas crua, em rua, com calor acariciando a pele do menino, de olhos fúrgicos e sonhos brilhantes. Aquele período, que em _start Iro chamamos de adolescência, foi para ele um laboratório de vida, uma escola de sobrevivência onde as lições eram ensinadas pelo próprio destino. Viver em rua não é apenas faltar a um telhado ou a um colchão confortável, é se enfrentar cada dia sem o conforto de conhecidos rostos, sem o abraço da família, sem o suor do sol que se esquece em nossa pele. Mas seu Jorge não desistiu.
A força de seu sonho e a coragem de sua alma o levaram a descobrir a magia dos palcos, onde os sonhos podem tornar-se realidade. É no teatro que ele encontrou refúgio, uma sala emblemática onde a liberdade é a maior criação e onde o silêncio do espectador é a música mais sagrada. Como ato de resistência, foi nesse espaço que seu Jorge redescobriu o amor por cantar. O teatro o abriu para um novo mundo, onde a música não era apenas um refúgio, mas uma maneira de transformar sua vida. A voz dele começou a se levantar como o sol no horizonte, e a música ganhou corpo e alma. O teatro foi um baluarte contra a solidão, um abrigo contra a tempestade do destino. Ele encontrou ali amigos que viriam a ser mais do que colegas de palco. Eles foram irmãos, companheiros da jornada. Esses caminhantes do teatro reconheceram o talento de seu Jorge e lhe deram asas para voar. Nessa comunidade, ele encontrou não só apoio, mas também a oportunidade de crescer, se transformar e enfrentar seus medos. Era como uma tribo que cuidava uns dos outros, que ensinava e aprendia, que cantava e atuava juntos. E é nesse contexto que seu Jorge encontrou seu verdadeiro papel no palco da vida. Esses anos de luta e de esperança foram fundamentais para o surgimento de uma pessoa que hoje é um símbolo do coragem, do sonho e da força do espírito humano. A juventude foi aquele solo fértil que abriu caminho para o amor e a paixão que seu Jorge sente pelo teatro e pela música. E agora, olhando para trás, ele pode dizer que realmente tudo acontece pela razão mais justa. Por causa do calor da vida, das ruas cariocas, dos olhares inimigos e dos amigos que lhe deram coragem. Seu Jorge cresceu na juventude brasileira, nos bairros, nas ruas, e é exatamente isso que o torna único, incomparável, inconfundível. É um poema escrito pelas mãos do destino, em letras de amor e luta. A vida de seu Jorge é uma narrativa vibrante, como a batida do carnaval carioca, onde os sons do samba e o espírito da gente caipira se misturam com as notas suaves do bossa nova. Um homem que, desde sua infância em Belém, foi moldado pelos ritmos e cores da terra brasileira. Crescendo à sombra dos irmãos, sentia a vibração da música, o canto das águas do rio e as palavras dos poetas brasileiros. Era um mundo cheio de mágica, onde o marabá e o tapete eram mais que apenas coisas para caminhar. Eram a vida, a dança e o amor. Aos anos, seu Jorge deslizou pelos salões de Belém, cantando os hinos do samba e tocando seus primeiros acordes em guitarra. Era uma jornada cheia de sonhos, onde cada nota era um passo mais próximo do destino. Ele se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da música brasileira, desbancando as barreiras entre os estilos e misturando o hip-hop ao samba e ao pagode. Com seu jeito suave, ele transformava a vida em música e a música em poesia. Cru foi o primeiro passo em sua jornada à fama, um álbum que reverberou pelo Brasil e além, com suas letras profundas e melodias cativantes. A partir daí, seu Jorge subiu para os céus, deixando sua marca nas estrelas e conquistando o coração das pessoas. América Brasil, seu segundo disco, foi a testemunha disso. Com suas notas fortes e letras patrióticas, ele levou a música brasileira para o mundo inteiro, mostrando que a cultura nossa é rica, diversificada e inigualável. O cinema também se deu como um amigo inesquecível. Cidade de Deus e Marighella foram apenas 2 dos filmes em que seu Jorge desempenhou papéis memoráveis. Sua interpretação de Luiz Bonfá no filme da Tavares foi uma homenagem às raízes do samba, e seu trabalho em The Life Aquatic with Steve e Soul, com suas versões em português das músicas de David Bowie, mostrou ao mundo que a música brasileira é capaz de enfeitar qualquer canção, transformando em algo único e especial. A vida adulta de seu Jorge foi um caminho pavimentado por sonhos e paixões. Ele se tornou uma referência na música brasileira, mostrando ao mundo que a nossa cultura é rica, diversificada e inigualável. Com sua voz suave e seus versos profundos, ele fez com que o Brasil cantasse de novo, levantando a bandeira da música brasileira em todas as partes do mundo. E o sol continua brilhando sobre seu legado, enquanto o marabá e o tapete continuam dançando em sua memória. Seu Jorge, o filho da periferia, um gênio, nasceu entre os chamados Morro e o Céu. Era aquele lugar onde as estrelas eram mais brilhantes e onde os sonhos tinham cor, uma espécie de paraíso perdido no meio do caos urbano. Aí, em meio às ruas escamosas, nas horas de sol da tarde, ele cantava os samba-enredos como se fosse o único testemunho da sua existência.
Sua voz era a única luz no térreo, e a música sua, o único refúgio para seus ouvidos. Era preciso ter força, verdadeira força de espada e rosa, para vivenciar aqueles dias em que a vida se tornava mais difícil do que um caminho sinuoso no meio das montanhas. Mas ele, com seu sorriso radiante e olhos de fogo, era capaz de transformar a dor em alegria e as adversidades em triunfos. E foi assim que aprendeu a superação, como se fosse um segredo escondido na sua alma. As raízes culturais brasileiras eram parte fundamental da sua identidade, e ele as valorizou de maneira incrível. Era como se ele tivesse engolido a chama do Brasil em si e desejado que ela iluminasse o seu caminho para sempre. A samba-enredo, o forró, o frevo,